Frei, agradecer novamente aí. Gostaria que você começasse se apresentando um pouco, falando aí um pouquinho da sua trajetória e já introduzir um pouco também, né, explicando aí o que é esse projeto de lei e qual que é essa ameaça, né, que esse projeto representa hoje para Aredes também. Ok, Letícia, primeiro dizer que é uma alegria e uma grande responsabilidade conversar com você, Letícia Freitas e o Lucas Mendes, né, estudantes da UFOP, querida Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, né, hoje, dia 26 de outubro de 2023. Então, eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, sou assessor e agente de pastoral da Comissão Pastoral da Terra no estado de Minas Gerais. Então, além de lutar pela luta pela terra, ao lado do campesinato, né, que é uma grande multiplicidade, que inclui os povos e comunidades tradicionais, os quilombolas, os geraizeiros, vazanteiros, os povos originários, os povos indígenas, nós da Comissão Pastoral da Terra, há 48 anos, estamos também lutando pelo direito a um ambiente sustentável, conforme nos garante que deve ser perseguido o artigo 225 da Constituição Federal, que garante ao povo um meio ambiente equilibrado, sustentável, né? Preservado. E aí, diante disso, nós da Comissão Pastoral da Terra, há mais de 20 anos, em vários estados do Brasil, especialmente no estado de Minas Gerais, também no Pará, tivemos que abraçar a luta contra a mineração devastadora, porque se, por um lado, é uma maravilha ter bens naturais, a riqueza extraordinária que o nosso querido estado de Minas Gerais tem, por outro lado, as mineradoras, via de regra, vêm fazendo guerra contra os povos, guerra contra as fontes de água, guerra contra a natureza, guerra contra as próximas gerações, né? E por isso que nós estamos em várias lutas aí para tentar frear essa mineração devastadora. E uma das lutas, né, que vocês me convidaram para a gente refletir, nós estamos juntos na luta pela não aprovação, melhor dizendo, pelo arquivamento de um projeto de lei que pela terceira legislatura tramita de forma absurda, estarrecedora na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é o PL 387 de 2023, de autoria do deputado estadual João Magalhães, do PMDB, que, aliás, é líder do desgoverno Romeu Zema na Assembleia Legislativa, e esse PL 387, ele busca mudar o perímetro da Estação Ecológica de Aredes, situada no querido município de Itabirito, aqui no quadrilátero aquífero e também quadrilátero ferrífero. Está literalmente entre Belo Horizonte e a cidade de Itabirito. E um absurdo, porque a Estação Ecológica de Aredes, e aí o que o PL busca? Fazer uma permuta, um lobby brutal da mineradora Minar, que diz que tem direitos minerários para minerar dentro da Estação Ecológica de Aredes, e aí ela veio com a artimanha de fazer uma permuta, ceder, anexar à Estação Ecológica de Aredes uma área de pasto, de monocultura de capim, uma área totalmente degradada, que não tem valor ambiental, histórico, arqueológico, cultural nenhum, né? Uma área já devastada pela monocultura do capim, trocar e retirar de dentro da Estação Ecológica de Aredes uma área que é uma montanha, né, que está a poucos metros dos vestígios arqueológicos da antiga Fazenda Aredes, né? É uma montanha de formação geológica ferruginosa, quer dizer, tem muito ferro, é uma montanha de campos rupestres, o campus rupestre, diga-se de passagem, que é a única que ainda resiste no município de Itabirito, não só Itabirito, mas
nos outros vários municípios da região. Então, tem muitas espécies endêmicas, quer dizer, espécies que só existem ali e não existe em mais nenhum lugar do mundo, e que se minerar nisso aqui, e está literalmente a poucos metros da onde tem uma das estruturas arqueológicas, né? E Aredes, considerada um marco zero do povoamento no município de Itabirito, um dos povoamentos mais antigos do estado de Minas Gerais, né? Era a Fazenda Aredes, que foi grande produtora de alimentos, onde teve também grandes processos de escravidão, né? Por exemplo, uma das belezas arqueológicas lá da Estação Ecológica de Aredes é ainda uma casa lá onde existia a senzala, arqueólogas e antropólogas, como a doutora Alenice Baeta, né, que é uma das melhores arqueólogas de Minas Gerais e do Brasil, que coordenou pesquisas profundas lá nos últimos 20 anos e já, assim, trouxe à tona uma beleza de testemunhos arqueológicos extraordinário. Tanto é que ela coordenou a produção de um livro, um calhamaço desse tamanho, quase 600 páginas, um livrão grandão, mostrando a maravilha cultural, histórica, arqueológica e ambiental Aredes ainda preserva. E considerar também que o entorno da Estação Ecológica de Aredes, no município de Itabirito, já está brutalmente carcomido pela mineração. Então, por exemplo, eu tive a alegria e a responsabilidade de participar de uma visita técnica da deputada Bela Gonçalves, deputado Tito e deputado Ricardo Campos, que fizeram lá, e quando eu fui de Belo Horizonte, a gente sai pela BR-040, sentido Rio de Janeiro, depois a gente vira à esquerda e entra, deixa o asfalto para acessar, para até chegar. Porque a gente não tem estrada, a gente vai passando no meio de crateras de mineração por todos os lugares e trânsito intenso de carretas de mineração para lá e para cá, né? E cada carreta de minério, eu considero que não é apenas uma carreta de minério, mas é um tanque de guerra, porque está ali, é um instrumento uma arma de guerra que as mineradoras têm para ir arrancando das entranhas da Mãe Terra essa beleza, né? Então, a gente passa por crateras de mineração da mineradora Herculano, que, aliás, em 2014, fez um crime brutal lá, né? Deixou uma barragem romper e 3 trabalhadores foram sepultados vivos, né? No córrego abaixo, jusante da barragem. Considerar que essa Herculano é a mesma que continua com umas megas crateras lá, é a mesma mineradora Herculano que está insistindo em pisotear no município de Cerro, lá perto de Diamantina, né? Passando por cima, tentando passar por cima de comunidades quilombolas, de acabar com aquele santuário natural que tem lá. A gente vai ao lado também, tem mineração da mineradora Sarf, olha para um lado assim, mineração da Gerdau, para o outro lado, mineração da Vale. Então, quer dizer, o entorno da Estação Ecológica já está em exaustão, é mineração em demasia. Só esse argumento já seria o suficiente para dizer que não dá mais para se continuar ampliando mineração no município de Itabirito. Outro argumento forte que nós temos contra a SPL 387 é que ali, na Estação Ecológica de Aredes, passa o Rio Silva e também o córrego Aredes, que os dois se juntam e caem e formam o córrego Mataporcos, que, ao desaguar no rio Itabirito, oferece 40% a mais de água ao rio Itabirito. E o rio Itabirito, que é imprescindível para o abastecimento público de toda a cidade de Itabirito. E depois, considerar que o rio Itabirito, quando se encontra com o Rio das Velhas, os dois são mais ou menos do mesmo tamanho. E aí, por exemplo, nós temos na estação da Copasa, Companhia de Água e Esgoto de Minas Gerais, em Bela Fama, no município de Nova Lima, ao lado de Itabirito, onde a Copasa capta praticamente 50% da água que abastece
Belo Horizonte, as 34 cidades da região metropolitana, são captadas do Rio das Velhas. Conclusão, aprovar esse PL 387, na prática, abrir espaço para a mineradora minerar no coração e no pulmão da Estação Ecológica de Aredes, vai acarretar a dizimação dos córregos Silva, do córrego Aredes, do córrego Mata Porcos e, por consequência, do rio Itabirito, e, consequência, vai colocar na UTI mais ainda o Rio das Velhas. Então, esse PL é um PL criminoso, porque ele implica acabar e matar as fontes de água que abastecem Itabirito, Belo Horizonte e região metropolitana. Até, Lucas, eu fico pensando assim, como o desgoverno de Israel, atualmente de corte de extrema-direita e fascista, né, vem há muitas décadas cortando o acesso à água das comunidades palestinas, assim também as mineradoras estão cortando, ceifando e matando as fontes de água que abastecem já quase 6 milhões de pessoas que estão nas 34 cidades da região metropolitana. Por isso nós estamos muito indignados, né, e vamos lutar até depois da vitória, porque consideramos um absurdo sobre todos os aspectos esse PL 387 já ter sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. É um PL flagrantemente inconstitucional por 1000 motivos, porque ele pisoteia no artigo 225 da Constituição Federal, que diz que o meio ambiente tem que garantir. Segundo, porque ele atropela e viola várias leis que diz que o Brasil tem que conservar o seu patrimônio arqueológico, cultural, histórico, né? Acabar com a história. E depois que ele impõe um retrocesso muito grande. Tem um dos princípios que gera hoje a atividade jurídica no país, é o princípio do não retrocesso. Então, a Estação Ecológica de Aredes, ela foi criada em 2010, há 13 anos atrás, exatamente para tentar salvar um pouco da brutal devastação que as mineradoras estavam fazendo no município de Itabirito. E foi, inclusive, necessária uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público, que exigiu a criação da Estação Ecológica de Aredes. E de lá para cá, a gente percebe que essa Estação Ecológica vem sendo, ano a ano, fustigada e pressionada para se diminuir a área dela. Em 2014, houve essa tentativa. Aí, conquistamos na Justiça a proibição da redução do tamanho da Estação Ecológica. Em 2017, outra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou inconstitucional um artigo de uma lei que tinha sido aprovada na Assembleia Legislativa, restringindo, diminuindo o perímetro da Estação Ecológica, justamente para abrir espaço para a mineração. E um dos argumentos era esse, que estava violando o princípio do não retrocesso, de direitos na área ambiental, e também estava violando o princípio da precaução, porque é um absurdo, assim, apunhalar os direitos da natureza, os direitos das próximas gerações, ao acesso à água, ao acesso à história, apagar tudo isso. E depois, agora ontem, nós ficamos mais indignados ainda quando, de uma forma absurda, foi tirada assim, da cartola de um grande lobby que a mineradora Minar, o desgovernador Romeu Zema, está fazendo na Assembleia Legislativa. Aliás, repito, o autor do projeto é o deputado João Magalhães, do PMDB, que é líder de governo do Zema. Nós consideramos que esse PL está sendo empurrado goela abaixo na Assembleia Legislativa com um grande lobby que tem muitos capitães do mato atuando. Um é o governador Romeu Zema, outro é a mineradora Minar, outro é esse deputado João Magalhães. Outros capitães do mato são os deputados que na Comissão de Constituição e Justiça aprovaram esse parecer. E ontem apareceram mais. Ontem tiraram da cartola, na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, a deputada Bela Gonçalves estava pleiteando ser a
relatora do parecer, ela promoveu 2 audiências públicas, uma visita técnica lá na Estação Ecológica de Aredes, ela foi ignorada e, do nada, apareceu o deputado Gustavo Santana, foi colocado pelo presidente, deputado Tito, como relator, e ele, do nada, apresentou um relatório absurdo, inconstitucional, brutal, dizendo assim, não, tudo bem, a área que a Minar quer trocar, de fato, ela tem menos valor ambiental, porque é monocultura de capim, a área que a Minar está querendo se apropriar para minerar uma área que tem relevância ambiental, histórico-cultural melhor, porque é campos rupestres, ferruginoso, onde tem os recursos hídricos do córrego Silva e Aredes, mas isso não interessa não, nós temos que ver também a importância econômica da mineração na área. Então, por isso, o relator deu esse parecer pró-aprovação do PL, e aí mais o deputado Tito votou a favor, né? A deputada Ione Pinheiro, que é dos coronéis da política da região aqui de Ibirité e Sarzedo, outro absurdo, né? Diga-se de passagem que não participaram da visita técnica, nem estudaram nada. Esse deputado Gustavo Santana, na primeira audiência pública, ele só passou de raspão lá na audiência, falou, não, mineração tem que acontecer em Minas Gerais, nada pode vetar, proibir a mineração. Então, nós estamos indignados até aqui com esse parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente, que é outro absurdo, né? A gente constatar mais uma vez o que nós já, Lucas e Letícia, a gente vem observando e denunciando nos últimos anos na Assembleia Legislativa, que a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, na prática, ela atua destruindo o meio ambiente, atua se ajoelhando diante do lobby do grande capital, né, da FIENG e também das mineradoras, e atua como se fosse uma comissão de mineração na Assembleia Legislativa. Então, um absurdo dos absurdos. Frei, o senhor resumiu muito bem a importância histórica, material, imaterial, arqueológica, hídrica da estação. E nesses 13 anos, eu queria que o senhor voltasse para o que o senhor falou, desses 3 lobbies que tiveram da mineradora Minar, e descrevesse um pouco mais sobre as cavas, as crateras, a destruição que chegou perto dos sítios arqueológicos, de uma maneira mais descritiva, assim. Lucas, muito boa pergunta. Para a gente conviver socialmente e ecologicamente, a gente precisa ter princípios éticos. Tem que ter idoneidade, tem que ter humanidade, inclusive para a gente ter autoridade de se relacionar. E, lamentavelmente, a mineradora Minar, que é defendida pelo Gabriel Guimarães, que é um ex-deputado federal do Partido dos Trabalhadores, filho do ex-deputado federal Vigílio Guimarães, que era do PT, e que foi quem apresentou o Marcos Valério para fazer o escândalo do mensalão no governo do PT primeiro. E essa mineradora Minar já minerou durante décadas em Aredes e deixou lá 3 crateras brutais e deixou um passivo ambiental brutal, danos ambientais que estão lá até hoje. Nós vimos lá na visita técnica que fizemos que uma das 3 crateras de mineração que a mineradora Minar deixou lá estava a 1 metro do muro arqueológico do sítio arqueológico de Aredes. Já o muro começando a desabar por causa dessa cratera. A mineradora Minar foi multada inúmeras vezes porque cometeu um monte de infrações e de irregularidades durante a sua atuação lá, né? Durante a visita técnica, nós vimos lá montes de minério espalhado lá na Estação Ecológica de Aredes, que ela deixou lá. Ainda não terminou de fazer a descaracterização de uma das grandes barragens de mineração que deixou lá. Quer dizer, a mineradora Minar foi criminosa, não tem moral nenhuma
para reivindicar volta à cena do crime para cometer outros crimes. É isso que ela está pleiteando, né? Inclusive, nós vimos lá também na estação ecológica, lá, outro crime está acontecendo, uma placa lá de 6 metros de tamanho, por 1,5 metro de largura, escrito assim, mineradora Minar e tal, não sei o quê. Aí nós perguntamos na audiência pública, falou, o diretor da estação ecológica, o tal de Henry Collet, falei, você autorizou a Minar colocar essa placa lá? A Minar não é proprietária da estação ecológica de Aredes. A estação ecológica de Aredes é do povo, é um patrimônio público, uma unidade de conservação para o bem do povo e de toda a biodiversidade. Você vê que absurdo. Teve até a petulância, a arrogância de colocar um mega painel lá, mineradora Minar, como se ela já fosse a dona daquele território. Então, ela já está considerando que o PL já foi aprovado. Então, você vê que absurdo que nós estamos. Quem fez para se fazer lá, e a outra beleza da Estação Ecológica de Aredes é que, com o trabalho da arqueóloga doutora Lenice Baeta e de muitos outros profissionais, né, geólogos, biólogos e tudo, foi elaborado projetos, vários projetos, foi colocado em prática um projeto de reconversão de território. Então, onde eram essas 3 crateras deixadas pela mineradora Minar, que se ela tivesse vergonha na cara, ela não pediria para voltar à cena do crime mais, porque ela saiu de lá feia na fita, cometendo várias infrações e irregularidades. Foi feita essa reconversão de território, com uma determinação do Ministério Público e usando compensação ambiental. Foi outra mineradora, a SARF, que ajudou a colocar centenas e milhares de carretas de rejeitos lá nessas crateras e reconverteu. Onde eram as crateras, foi retransformado, está se reconstituindo a vegetação que a Minar tinha devastado lá, né? Então, esse é outro motivo que nos assegura que a mineradora Minar não tem uma moral para voltar a minerar na Estação Ecológica de Aredes. Nós repudiamos esses capitães do mato, né? Governador Zema, deputado João Magalhães, os deputados, a maioria da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Meio Ambiente, que estão se ajoelhando e não sabemos quanto que estão recebendo para empurrar a goela abaixo a aprovação desse PL 387 na Assembleia Legislativa. E nós vamos seguir a luta, inclusive vamos, se necessário for, judicializar essa questão, porque não pode ter retrocesso jurídico, nem ambiental, nem cultural, nem histórico, nem arqueológico em Aredes. Aredes é um patrimônio cultural, arqueológico, histórico belíssimo, exuberante, né? Desse livrão que a professora Lenice Baeta escreveu junto com outros pesquisadores, inclusive o cineasta, o diretor de teatro Mauro, lá de São Gonçalo do Bação, compôs uma belíssima peça de teatro que está sendo apresentada em Itabirito e em Bação, em vários lugares, mostrando essa herança cultural, histórica e arqueológica de Aredes. Então, Aredes exige respeito. Frei, você comentou um pouquinho sobre essas multas, né, que a Minar já recebeu, e é uma característica não só da Minar, assim, né, mas a mineração em geral parece não se preocupar, né, quando é multada. Inclusive, quando a gente soube, né, dos afetamentos do crime de Brumadinho, por exemplo, a gente soube, né, que as mineradoras fizeram conta, inclusive, de como seria o acidente, né? Então, já existe essa previsão, assim, né, de um prejuízo financeiro e uma não preocupação com o prejuízo ambiental que é causado, né? Então, nesse sentido, quais que são as lutas que podem ser feitas, assim? Se do sentido econômico a mineradora não se preocupa, né? Nesse sentido das multas, enfim, como massificar mais essa luta para dar mais notoriedade também, como a gente viu, por exemplo, no caso da Serra do Curral e outros casos também que tiveram uma maior mobilização, assim, nesse sentido. Letícia, ótima pergunta. De fato, as mineradoras seguem uma cartilha que é basicamente a mesma, né? Para as mineradoras, as multas compensam
porque a multa normalmente é desse tamanhozinho, e depois eles recorrem judicialmente durante 5, 10 ou 15 anos, e paga só uma migalha quando paga, e depois o lucro e a acumulação de capital que oferem como fruto daquela infração, daquela irregularidade, lucra de forma absurda. Para nós vencermos essa luta, e nós temos a convicção de que venceremos, primeiro que estamos com a verdade, estamos do lado da vida, estamos do lado do respeito aos direitos humanos fundamentais, dos direitos da natureza, dos direitos das próximas gerações, e não podemos baixar a cabeça diante de quem está levando a sociedade para o abismo, né? É por isso que, de fato, hoje eu não tenho mais dúvida, eu tenho a convicção, a certeza, e percebo que as mineradoras, em conluio com o Estado, com E maiúsculo, e aí muitas vezes envolvendo o Estado nos seus 3 níveis, né, municipal, estadual e nível federal, está em conluio com as mineradoras, fazendo guerra contra os povos, guerra contra as águas, guerra contra a mãe terra, guerra contra os animais, contra os pássaros e toda a biodiversidade. Para isso, nós temos que fazer várias coisas. Primeiro, continuar denunciando as atrocidades. Segundo, ampliando cada vez mais a nossa luta para que tenha, de fato, participação cada vez maior da classe trabalhadora, do povo, que é quem, de fato, primeiro começa a sentir, né? Se a gente vai ver as notícias aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, todo dia está nas páginas dos jornais aí, faltando água em 40 bairros de Belo Horizonte, faltando água em 20 bairros de Contagem, faltando águas em 20 bairros de Betim. Então, são milhares, não apenas centenas de bairros nas 34 cidades da região metropolitana que falta água, né? É preciso o povo acordar, antes que a corda arroche o pescoço, porque nós estamos, de fato, tem hora que agora com essa atrocidade, o massacre, o genocídio que o desgoverno de Israel está impondo de uma forma brutal ao povo palestino, né? Tem hora que eu fico pensando, eu falei assim, gente, o que Israel fascista e de extrema-direita está fazendo lá com o povo palestino? As mineradoras, em conluio com o grande capital, com as grandes empresas e os governos, está fazendo também aqui na região metropolitana, porque está gradativamente acabando com as condições de vida social. Então, se continuar assim, nós estamos indo de encontro ao apocalipse. Não querido por Deus, mas que os próprios capitalistas estão provocando o fim do mundo. Estão derrubando, acabando com as condições de vida no mundo. E a gente precisa recordar algumas coisas, né? Por exemplo, quando Ouro Preto tornou-se inviável continuar sendo a capital de Minas Gerais, e aí escolheram uma comissão liderada por um tal de Arão Reis, resolveram construir a nova capital de Minas Gerais ao lado do Curral del Rei, aqui onde está Belo Horizonte atualmente, por vários motivos. Um dos motivos é que fizeram um estudo e descobriram que aqui tinha mananciais capazes de abastecer uma cidade de até 3 milhões de habitantes. Passados cerca de 130 anos, o que é que nós temos? Só Belo Horizonte está com mais de 2 milhões e 400 mil habitantes, juntando com as 34 cidades da região metropolitana, já somos quase 6 milhões de habitantes. A população já duplicou, de acordo com a perspectiva de mananciais que existiam aqui para abastecimento público, né? Não apenas 3 milhões, mas quase 6 milhões. De outro lado, nesses 130 anos, assim, dezenas de mananciais já foram dizimados. Por exemplo, manancial da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, Contagem, abasteceu durante muito tempo grande parte da cidade. Isso foi matado. Manancial de Águas Claras, que está em Nova Lima, divisa com Belo Horizonte, foi assassinado também. Foi ocasião tornou necessária a realização da primeira CPI na Assembleia Legislativa, que aconteceu em 1975, há 48 anos atrás, porque comeram quase 2 quilômetros da Serra do Curral.
E de lá para cá, aí vem esse crime agora da mineradora Vale, em Córrego do Feijão, Brumadinho, e sacrificou, praticamente matou o Rio Paropeba. 3 anos antes, o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, estava com o presidente da Copasa inaugurando uma nova captação de água no Rio Paropeba e dizendo assim, olha, a crise hídrica em Belo Horizonte, região metropolitana, está muito grave, tem muitos bairros periféricos, favelas e ocupações sem água, mas agora estamos inaugurando aqui a nova captação de água do Rio Paropeba e teremos segurança hídrica para os próximos 30 anos. Passou 2 anos, veio o crime, matou o Rio Paropeba. Agora vem esse PL 387 da Minar para matar os córregos Silva, Aretes, Mataporcos e apunhalar o rio Itabirito e apunhalar também o Rio das Velhas. Consequência óbvia, Belo Horizonte e a região metropolitana será desertificada. Eu acompanhei agora, Lucas e Letícia, no mês de agosto, último agora 2023, 17 audiências públicas que aconteceram em municípios aqui da região metropolitana sob um tal de revisão e atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana de Belo Horizonte, um tal de PDDI. E uma das 2 tônicas que apareceram, as 2 características comuns que apareceram em todos os municípios. O processo de conurbação, quer dizer, quase todas as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte estão crescendo de uma forma avassaladora. Então, as áreas rurais estão sendo invadidas para a criação de novos bairros, novos loteamentos e ocupações regulares e irregulares. Daqui a pouco não terá mais áreas rurais na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí, acabando com as áreas rurais, o meio ambiente e as áreas de preservação ambiental, os mananciais também vão para o saco, serão dizimados. E aí vem o desgovernador Zema, em conluio com a mineradora Vale, e tira lá da gaveta um projeto da época da ditadura militar de fazer um rodoanel na região metropolitana. Outro absurdo. Primeiro que não é um rodoanel, ele não vai passar fora, nas bordas da região metropolitana, vai rasgar de forma brutal 13 municípios. Se for construído, e nós vamos lutar para a gente impedir a construção desse rodoanel, porque se ele for construído, ele será na prática um rodominério, quer dizer, infraestrutura para as mineradoras continuarem ampliando a mineração na região metropolitana. Aí estamos indo de encontro ao abismo. De outro lado, nessas 17 audiências, em todas, outra crítica que apareceram, dizendo assim, olha, a causa principal da desigualdade, da crise hídrica, que campeia em BH e na região metropolitana, é a hegemonia das mineradoras, que vão crescendo cada vez mais e só minerando. A cidade de Itabira, depois de mais de 80 anos de mineração devastadora, praticamente está dentro de crateras. Como dizia o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Itabira, apenas um quadro na parede. Se eu ouço muitas pessoas que chegam ou saem de Belo Horizonte em avião, em panorâmica aérea, aqui Belo Horizonte, região metropolitana, cada vez mais as 34 cidades da região metropolitana estão sendo encurraladas por crateras de mineração. Então é absurdo. Então está claríssimo para mim, é evidente que a gente tem que reduzir ao mínimo a mineração em BH e na região metropolitana, porque senão nós estamos indo de encontro ao abismo, e aí cada vez mais a região metropolitana será desertificada, será um território totalmente asfixiado, como Israel está fazendo com Gaza lá. Então, Letícia, nós temos que fazer várias coisas. A gente tem que crescer essa luta em quantidade e qualidade, tem que ter o envolvimento do povo, né, de todos os movimentos socioambientais, das universidades, de todas as pessoas de boa vontade, das igrejas, né? É lamentável a gente ver, por exemplo, em Itabirito, o atual prefeito, né? E escutei também de um vereador, que aliás é pastor,
defendendo a mineração. Falei, gente, como é que pode um pastor defendendo essas mineração? Falei, pastor, pelo que eu entendo, é para cuidar do rebanho e não para tosquiar o rebanho, para sacrificar o rebanho. Ainda mais o município de Itabirito, que é, de todos os municípios de Minas Gerais, o município mais sacrificado pelos processos de mineração devastadora. Já são mais de 300 anos de mineração devastadora em Itabirito. Primeiro, pela mineração do ouro, nas últimas décadas, mineração de ferro. O Pico do Itabirito, né, que é patrimônio tombado, patrimônio natural, segundo a Constituição de Minas Gerais, desde 1988, com quase 1.600 metros de altura. Teve uma vez que eu fui lá, fiquei estarrecido ao ver que apenas um dia por ano, dia 15 de novembro, a mineradora Vale autoriza as pessoas, quem quiser, ir lá visitar o pico, e visita guiada, ali censurada e sob observância de seguranças da mineradora Vale. A gente chega lá, o Pico do Itabirito está igual Jesus Cristo na cruz, dilacerado, torturado, com o seu entorno todo carcomido, seus pés roídos, né? Mais de 3 quilômetros de crateras ao redor do Pico do Itabirito. Só isso, e eu já ouvi muitas vezes que essa mineração do Pico do Itabirito deixou vários bairros de Itabirito sem água. Todo o povo de Itabirito, né, de Ouro Preto, de Mariana, de Belo Horizonte, de toda a região metropolitana, precisa se levantar, se rebelar contra esse projeto de ditadura das mineradoras, né, esse projeto de ir assim, solapando e sacrificando no altar do mercado endeusado as nossas condições de vida, né? Além disso, nós temos que exigir também compromisso sério do Ministério Público, da Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, né, das autoridades, seja vereadores, prefeitos, deputados, tudo tem que ser colocados contra a parede, que eles têm que, de fato, ser representantes do povo e não representantes do grande capital, paus mandados das mineradoras. Aí, Letícia, é aquela luta de Davi contra Golias, né? A gente olhando na história da humanidade, a gente tem muitos exemplos para dizer que os pequenos Davis, guerreiros, verdadeiros militantes e lutadores, venceram muitos Golias, dragões da história, e venceremos também esses Golias, esses dragões da atualidade. Frei, você comentou do pico, não sei se você foi em Itabirito recentemente, enfim, mas agora fizeram uma pintura, tipo esses painéis assim, né, que a gente vê muito em BH principalmente, num grande prédio assim, porque eu acho que vai ser a única forma da gente conseguir ver o pico da forma que ele era, né, porque hoje, infelizmente, esse cenário devastador mesmo, assim, né, que a gente tem observado. Acho que das nossas perguntas era um pouco disso, assim, estou bastante feliz de ter te ouvido hoje também, aprendido muito também. Queria ver se tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, se tem mais alguma informação. Ô Letícia, então você me faz lembrar que a poesia profética e denúncia firme contra a mineração em Itabira e toda Minas Gerais, né, quando Drummond diz assim, Itabira, apenas um quadro na parede, quando ele faz aquela poesia lindíssima sobre o trem da mineração, né, o trem da morte, que nos seus vagões vai levando não apenas minério, mas levando a terra, as águas, os sonhos, as histórias, né, vai muito sangue, muita dor. Então a poesia de Drummond também está sendo representada e tem muita força também em Itabirito. Dá para dizer assim, né? Itabirito, apenas um quadro na parede. Itabirito, apenas uma pintura numa das paredes de um prédio. É triste isso, né? Mas assim como Jesus Cristo ressuscitou depois de 3 dias após ser crucificado, na sexta-feira da Paixão, e, aliás, as mineradoras, em conluio com o Estado e com as autoridades, seguem fazendo brutais sextas-feiras da Paixão,
Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e nós celebramos um domingo de ressurreição. Então, seguiremos lutando para a gente construir domingos de ressurreição com preservação ambiental a mais intensa possível, com preservação do nosso patrimônio cultural, arqueológico, histórico, também de forma respeitosa, porque um povo que deixa as mineradoras em conluio com a idolatria do mercado e das mineradoras do Estado passar o trator em cima da nossa história, é um povo que perde a memória, e sem memória a gente está numa situação de Alzheimer. A gente perde a identidade, perde a noção de pertencimento, né? Eu, por exemplo, fiquei muito comovido toda vez que eu ouço o depoimento do nosso querido amigo e companheiro de luta, o Edton, aí de Itabirito, né, que é filho de Itabirito, assim como Tomás Toledo, da Unidade Popular também, guerreiro na luta, mas ele diz assim, o Edton diz, nasci e fui criado em Itabirito, e assim, curtindo na infância e na adolescência as belezas naturais dos córregos, das montanhas, das matas, né? Visitou muitas vezes Arede, o Pico do Itabirito, os córregos, muitos que estão secados hoje. Depois ele se tornou operário e, após se aposentado, voltou para Itabirito e criou um hotel Aredes. Colocou o nome Aredes justamente para manter viva essa memória do pertencimento. Então, nós seguiremos lutando contra esse apagamento da memória e também das condições de vida. E estamos do lado certo da história e venceremos. Ok, Letícia e Lucas? Amém, Frei. Quer acrescentar alguma coisa, Lucas? Eu queria agradecer, o senhor sintetizou tudo da melhor maneira possível. Conversei com o Edton também, pretendo gravar com ele em breve. E agradecer mesmo pelo senhor ter conversado conosco e se disponibilizar para conversar com a gente mesmo após a cirurgia da hérnia. Muito feliz e contemplado assim, pela sua luta, sempre está envolvido em um monte de luta aí, importante, e vamos vencer, né? Venceremos sim, Lucas e Letícia. Então, que a luz e a força divina, todas as boas energias dos ancestrais, dos bons espíritos, dos lutadores da história, também levanto muito no coração os direitos da natureza, os direitos das próximas gerações, o direito das crianças, dos idosos, dos passarinhos, das nascentes da Mãe Terra, da Irmã Água. Seguiremos firmes nessa história, tá? E fiquei feliz também que vocês caprichem nessa reportagem aí para fortalecer a nossa luta, e quando estiver chegando a formatura, me convide para a formatura, viu, Letícia e Lucas? Beleza? Obrigada, Frei. Abração.